Bíblia Sagrada versão revista. Bíblia Sagrada versão revista e corrigida Antigo Testamento. 7. Gênesis. Capítulo 1. 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. 4. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. 5. E Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. 8. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. E apareça a porção seca. E assim foi. 10. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. 12. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Bíblia Sagrada versão revista e corrigida Antigo Testamento. 8:15 E sejam para luminares na expansão dos céus para alumiar a terra. E assim foi. 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 21. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares. E as aves se multipliquem na terra. 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Gado, e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Ser-vos-ão para mantimento. Bíblia Sagrada versão revista e corrigida Antigo Testamento.
9:30 E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. 31 E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2. Assim, os céus, e a terra, e todo o seu exército foram acabados. 2 E, havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. 3 E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. 4 Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. 5 Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. 6 Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. 7 E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. 8 E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. 9 E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. 10 E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. 11 O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. 12 E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. 13 E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 10:14 E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. 15 E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 16 E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. 17 Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 18 E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. 19 Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. 20 E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. 21 Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. 22 E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher. E trouxe-a a Adão. 23 E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. 24 Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. 25 E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher. E não se envergonhavam. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. 2 E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 11:3 Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. 4 Então, a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis.
5 Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. 6 E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 7 Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. 8 E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9 E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? 10 E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. 11 E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses. 12 Então, disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. 13 E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. 14 Então, o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. 15 E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 16 E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 17 E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. 18 Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 12:19 No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. 20 E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. 21 E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. 22 Então, disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. 23 O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. 24 E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4 E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. 2 E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 13 E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4 E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5 Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. 6 E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E porque descaiu o teu semblante? 7 Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. 8 E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. 9 E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 13:10 E disse Deus: Que fizeste?
A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. 11 E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. 12 Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. 13 Então, disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. 14 Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? 15 O Senhor, porém, disse-lhe portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. 16 E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. 17 E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. 18 E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. 19 E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. 20 E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. 21 E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. 22 E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naama. 23 E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. 24 Porque 7 vezes Caim será vingado. Mas Lameque, 70 vezes 7. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 14:25 E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Porquanto Caim o matou. 26 E a Sete mesmo também nasceu um filho. E chamou o seu nome Enos. Então, se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. 2 Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. 13 Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. 4 E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. 5 E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos. E morreu. 6 E viveu 705 anos e gerou a Enos. 7 E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. 8 E foram todos os dias de Sete 912 anos. E morreu. 9 E viveu Enos 90 anos. E gerou a Cainã. 10 E viveu Enos depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. 11 E foram todos os dias de Enos 905 anos. E morreu. 12 E viveu Cainã 70 anos e gerou a Malalel. 13 E viveu Cainã, depois que gerou a Malalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. 14 E foram todos os dias de Cainã 910 anos. E morreu. 15 E viveu Malalel 65 anos e gerou a Jared. 16 E viveu Malalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 15:17 E foram todos os dias de Malalel 895 anos. E morreu. 18 E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. 19 E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas.
20 e foram todos os dias de Jared 962 anos. E morreu. 21 e viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. 22 e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. 23 e foram todos os dias de Enoque 365 anos. 24 e andou Enoque com Deus. E não se viu mais porquanto Deus para si o tomou. 25 e viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. 26 e viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. 27 e foram todos os dias de Metusalém 969 anos. E morreu. 28 e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. 29 e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. 30 e viveu Lameque, depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. 31 e foram todos os dias de Lameque 777 anos. E morreu. 32 e era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 16:2 Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 3 Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. 4 Havia, naqueles dias, gigantes na terra. E também depois quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. 5 E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. 6 Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. 7 E disse o Senhor, destruirei, de sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. 8 Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. 9 Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. 10 E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. 11 A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. 12 E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. 13 Então, disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. 14 Fez para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. 15 E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. 16 Farás na arca uma janela e de 1 côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 17 Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. 18 Mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. 19 E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão.
20 das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. 21 E tu toma para ti de toda comida que se come e ajunta-a para ti. E te será para mantimento, para ti e para eles. 22 Assim fez Noé. Conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. 2 De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos 2, o macho e sua fêmea. 3 Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. 4 Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. 5 E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenará. 6 E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. 7 E entrou Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio. 8 Dos animais limpos, e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra. 9 E entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenará a Noé. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 18:10 E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 11 No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. 12 E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. 13 E, no mesmo dia, entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. 14 Eles, e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roa sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. 15 E de toda carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. 16 E os que entraram, macho e fêmea de toda carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. 17 E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. 18 E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. 19 E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 20 15 Côvados acima prevaleceram as águas. E os montes foram cobertos. 21 E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo o réptil que se roa sobre a terra, e de todo o homem. 22 Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. 23 Assim, foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus. E foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. 24 E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 19. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. 2 Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. 13 E as águas tornaram de sobre a terra continuamente e, ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. 4 E a arca repousou, no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate.
5 E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. 6 E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. 7 E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. 8 Depois, soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. 9 A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca. Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. 10 E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. 11 E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. 12 Então, esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba. Mas não tornou mais a ele. 13 E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. 14 E, no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. 15 Então, falou Deus a Noé, dizendo. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 20:16 Sai da arca tu, e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. 17 Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, e de gado, e de todo réptil que se rola sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. 18 Então, saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. 19 Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. 20 E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. 21 E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. 22 Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. 2 E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. 3 Tudo quanto se move que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. 4 A carne, porém, com sua vida, isto é com seu sangue, não comereis. 5 E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. 6 Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. 7 Mas vós frutificai e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 21:8 E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo. 9 E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós. 10 E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, e de todo animal da terra convosco. Desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. 11 E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra.
12 E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. 13 O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. 14 E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. 15 Então, me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. 16 E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. 17 E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. 18 E os filhos de Noé que da arca saíram, foram Sem, e Cã, e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. 19 Estes três foram os filhos de Noé. E deste se povoou toda a terra. 20 E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. 21 E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. 22 E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos, fora. 23 Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 22-24 E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. 25 E disse: Maldito seja Canaã. Servo do servo seja aos seus irmãos. 26 E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. E seja-lhe Canaã por servo. 27 Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem. E seja-lhe Canaã por servo. 28 E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. 29 E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. 2 Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. 13 Os filhos de Gomer são Askenas, e Rifate, e Togarmá. 4 E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. 5 Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. 6 E os filhos de Cã são Cuxi, e Misrem, e Puti, e Canaã. 7 E os filhos de Cuxi são Sebá, e Avilá, e Sabta, e Raama, e Sabteca. E os filhos de Raama são Sabá e Deda. 8 E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. 9 E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. 10 E o princípio do seu reino foi Babel, e Erequi, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. 11 Desta mesma terra saiu ele à Assíria e edificou a Nínive, e Reoboteir, e Cala. 12 E Rezim, entre Nínive e Cala, esta é a grande cidade. 13 E Misrem gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim. 14 E a Patrocim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. 15 E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 23:16 E ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu. 17 E ao Evel, e ao Arqueu, e ao Sineu. 18 E ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Ramateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. 19 E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza. Indo para Sodoma, e Gomorra, e Adma, e Zeboim, até Laza. 20 Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações.
21 E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber e o irmão mais velho de Jafé. 22 Os filhos de Sem são, Elon, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã. 23 E os filhos de Arã são, Us, e U, e Jeter, e Mas. 24 E Arfaxade gerou a Salá. E Salá gerou a Éber. 25 E a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. 26 E Joctã gerou a Almodá, e a Selefi, e a Hazarmavé, e a Gera. 27 E a Adoram, e a Uzal, e a Dicla. 28 E a Obal, e a Abimael, e a Sabá. 29 E a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. 30 E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. 31 Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. 32 Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. Capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. 2 E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. E habitaram ali. 13 Disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 24:4 E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 5 Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. 6 E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E, agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. 7 Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. 8 Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. 9 Por isso, se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. 10 Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. 11 E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade 500 anos. E gerou filhos e filhas. 12 E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. 13 E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá 403 anos. E gerou filhos e filhas. 14 E viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. 15 E viveu Salá, depois que gerou a Éber 403 anos. E gerou filhos e filhas. 16 E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. 17 E viveu Éber, depois que gerou a Peleg 430 anos. E gerou filhos e filhas. 18 E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. 19 E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos. E gerou filhos e filhas. 20 E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. 21 E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos. E gerou filhos e filhas. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 25:22 E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. 23 E viveu Serug, depois que gerou a Naor 200 anos. E gerou filhos e filhas. 24 E viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. 25 E viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos. E gerou filhos e filhas. 26 E viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Haran. 27 Estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Haran. E Haran gerou a Ló.
28 E morreu Haran, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. 29 E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Haran, pai de Milca e pai de Isca. 30 E Sarai foi estéril e não tinha filhos. 31 E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Haran, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Haran e habitaram ali. 32 E foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera em Haran. Capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. 2 E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3 E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4 Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Haran. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 26:5 E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Haran. E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. 6 E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam, então, os cananeus na terra. 7 E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecerá. 8 E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. 9 Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. 10 E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali porquanto a fome era grande na terra. 11 E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. 12 E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher. E matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. 13 Diz e peço-te que és minha irmã para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. 14 E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. 15 E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. 16 E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. 17 Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. 18 Então, chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? 19 Porque disseste: é minha irmã. De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma-a e vai-te. 20 E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 27. Capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. 2 E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. 13 Fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. 4 Até ao lugar do altar que dantes, ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. 5 E também Ló que ia com Abrão tinha rebanhos, e vacas, e tendas.
6 E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos porque a sua fazenda era muita. De maneira que não podiam habitar juntos. 7 E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam, então, na terra. 8 E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. 9 Não está toda a terra diante de ti. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. 10 E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. 11 Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. 12 Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. 13 Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. 14 E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta, agora, os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. 15 Porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 28:16 E farei a tua semente como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. 17 Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura. Porque a ti a darei. 18 E Abrão armou as suas tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Manre que estão junto a Hebrom. E edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. E aconteceu, nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Ariuque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elon, e Tidal, rei de Goim. 2 Que estes fizeram guerra a Abera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adma, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. 3 Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas, ao 13º ano, rebelaram-se. 5 E, ao 14º ano, veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns em Asterote-Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Save-Kiriataim. 6 E aos Óreos no seu monte Seir, até a campina de Paran que está junto ao deserto. 7 Depois tornaram, e vieram a Mispat que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Hazazon-Tamar. 8 Então, saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adma, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. 9 Contra Kedorlaomer, rei de Elon, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Ariuque, rei de Elazar. 4 Reis contra 5. 10 E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte. 11 E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 29:12 Também tomaram a Ló que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda e foram-se. 13 Então, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. 14 Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. 15 E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Oba que fica à esquerda de Damasco.
16 E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres, e o povo. 17 E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Sava, que é o vale do rei. 18 E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. 19 E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. 20 E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. 21 E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a minhas almas e a fazenda toma para ti. 22 Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. 23 E juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu. Para que não digas: Eu enriqueci a Abrão. 24 Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre. Estes que tomem a sua parte. Capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 32 Então, disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. 3 Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4 E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. 5 Então, o levou fora e disse: Olha, agora, para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. 6 E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. 7 Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. 8 E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? 9 E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. 10 E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. 11 E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. 12 E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. 13 Então, disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. 13
Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 147:13 Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então, subirão o monte. 14 Então, Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. E lavaram as suas vestes. 15 E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia. E não chegueis à mulher. 16 E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. 17 E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. 18 E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. 19 E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. 20 E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. 21 E disse o Senhor a Moisés: Desce e protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. 22 E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se hão de santificar para que o Senhor não se lance sobre eles. 23 Então, disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca termos ao monte e santifica-o. 24 E disse-lhe o Senhor: Vai, desce. Depois, subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. 25 Então, Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Capítulo 20. Então, falou Deus todas estas palavras, dizendo. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 148:2 Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 3 Não terás outros deuses diante de mim. 4 Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5 Não te encurvarás a elas nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. 6 E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. 7 Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 8 Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 9 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 10 Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. 11 Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. 12 Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 13 Não matarás. 14 Não adulterarás. 15 Não furtarás. 16 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17 Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. 18 E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 149:19 E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos.
E não fale Deus conosco, para que não morramos. 20 E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. 21 E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. 22 Então, disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. 23 Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. 24 Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. 25 E, se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. 26 Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Capítulo 21 Estes são os estatutos que lhes proporás. 2 Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá. Mas, ao 7º, sairá forro, de graça. 3 Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. 4 Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. 5 Mas, se aquele servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair forro. 6 Então, seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. E o servirá para sempre. 7 E, se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 158 Se desagradar aos olhos de seu senhor, e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. 9 Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. 10 Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. 11 E, se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. 12 Quem ferir alguém, que morra, ele também certamente morrerá. 13 Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. 14 Mas, se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. 15 O que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. 16 E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. 17 E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. 18 E, se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama. 19 Se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então, aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. 20 Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara, e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. 21 Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. 22 Se alguns homens pelejarem, e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. 23 Mas, se houver morte, então, darás vida por vida. 24 Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. 25 Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento.
151:26 E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. 27 E, se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. 28 E, se algum boi escornar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá. Mas o dono do boi será absolvido. 29 Mas, se o boi dantes era escornador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. 30 Se lhe for imposto resgate, então, dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. 31 Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha. Conforme a este estatuto lhe será feito. 32 Se o boi escornar um servo, ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. 33 Se alguém abrir uma cova ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento. 34 O dono da cova o pagará, ao seu dono o dinheiro restituirá. Mas o morto será seu. 35 Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então, se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. 36 Mas, se foi notório que aquele boi dantes era escornador, e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi. Porém o morto será seu. Capítulo 22 Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi pagará 5 bois. E pela ovelha, 4 ovelhas. 2 Se o ladrão for achado a minar, e for ferido, e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. 3 Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 152:4 Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. 5 Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. 6 Se rebentar um fogo, e pegar aos espinhos, e abrasar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. 7 Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar pagará o dobro. 8 Se o ladrão não se achar, então, o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. 9 Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. 10 Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo. 11 Então, haverá juramento do Senhor entre ambos de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. E seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. 12 Mas, se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. 13 Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. 14 E, se alguém a seu próximo pedir alguma coisa, e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. 15 Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. 16 Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada, e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. 17 Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. 18 A feiticeira não deixarás viver. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 153:19 Todo aquele que se deitar com animal certamente morrerá.
20 O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. 21 O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás. Pois estrangeiros fostes na terra do Egito. 22 A nenhuma viúva nem órfão afligireis. 23 Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. 24 E a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. E vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos, órfãos. 25 Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário. Não lhe imporás usura. 26 Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol. 27 Porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei porque sou misericordioso. 28 Os juízes não amaldiçoarás e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. 29 As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. 30 Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mos darás. 31 E ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo. Aos cães a lançareis. Capítulo 23 Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. 2 Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. 3 Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. 4 Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento, desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 154 5 Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo. Certamente o ajudarás juntamente com ele. 6 Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. 7 De palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo. Porque não justificarei o ímpio. 8 Também presente não tomarás. Porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. 9 Também não oprimirás o estrangeiro. Porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. 10 Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos. 11 Mas, ao 7º, a soltarás e deixarás descansar para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 12 6 dias farás os teus negócios. Mas, ao 7º dia, descansarás. Para que descanse o teu boi e o teu jumento. E para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. 13 E, em tudo que vos tenho dito, guardai-vos. E do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 14 3 vezes no ano me celebrareis festa. 15 A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe. Porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. 16 E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 17 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. 18 Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. 19 As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. 20 Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 155 21 Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira.
Porque não perdoará a vossa rebelião. Porque o meu nome está nele. 22 Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. 23 Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus. E eu os destruirei. 24 Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. 25 E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. 26 Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. 27 Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. 28 Também enviarei vespões diante de ti que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. 29 Num só ano os não lançarei fora diante de ti para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. 30 Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. 31 E porei os teus termos desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. 32 Não farás concerto algum com eles ou com os seus deuses. 33 Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Capítulo 24 Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E inclinai-vos de longe. Bíblia Sagrada Versão Revista e Corrigida Antigo Testamento. 156 2 E só Moisés se chegará ao Senhor. Mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. 3 Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então, o povo respondeu a uma voz. E disseram todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. 4 E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. 5 E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. 6 E Moisés tomou a metade dos